Olá pessoal, então dando consequência aqui ao curso, hoje a gente vai ver sobre os operadores aritméticos. Os operadores aritméticos é o que a gente já vê lá na matemática mesmo, mas aqui a gente vai ver como representá-los na linguagem C, ok? Então hoje aqui nessa aula a gente vai ver os operadores básicos ali que a gente já vê na matemática, que são adição, subtração, multiplicação e divisão. A gente também vê lá na matemática o resto da divisão, mas a gente não utiliza tanto. E aí eu vou mostrar aqui como a gente pode fazer, calcular o resto de alguma divisão. E também a gente vai ver um operador aqui que a gente não utiliza na matemática, mas aqui ele é muito útil para a gente, ok? Então hoje eu vou começar aqui já representando uma variável do tipo inteira, eu vou chamar ela de soma. E aqui, ó, eu posso atribuir um valor a ela, tá? E aí, para atribuir, eu vou atribuir uma soma. Então, eu vou colocar aqui dois operadores. Por exemplo, 3 mais 2, ok? O que vai vir aqui? Quando o compilador ele executar isso aqui, ele vai pegar o resultado de 3 mais 2 e colocar dentro da variável soma, ok? A mesma coisa a gente pode fazer, então, para subtração. Opa, deixa eu chamar aqui de sub. Então, vou colocar aqui, ó, 5 menos 3, que seria basicamente a prova real, né, aqui da soma. Então, vamos colocar aqui ponto e vírgula, fechando a instrução. Agora a gente vai fazer outra variável aqui, colocando multiplicação. Vou chamar de multi, tá? Vou colocar 3 vezes 4. Lá na matemática, a gente utiliza o xzinho, né? Aqui a gente não vai utilizar o x, até porque aqui ele vai representar outra coisa. O x aqui é uma letra normal, como qualquer outra. Aqui a gente vai representar a multiplicação por asterisco. Então a gente coloca 3 e aí a gente coloca outro número, ok? E a gente vai fazer agora para divisão. Aí aqui na divisão a gente vai ter um problema, que eu já vou explicar já já. Então aqui eu vou colocar 10 dividido por 3. Vai dar uma dízima 3,333 ao infinito, ok? Só que na divisão a gente tem um problema que é o seguinte: quando a gente divide dois números inteiros, a gente obrigatoriamente vai ter como resultado um valor inteiro. Então aqui, ó, o que que acontece? Ele vai retornar para mim aqui o valor 3. Ele não vai retornar 3,333. O que está depois da vírgula, ele vai ignorar. Mas alguém pode falar assim: ah, mas eu quero o valor exato, quero as casas depois da vírgula. Para mim é importante. Porque há casos que realmente é importante ter as casinhas depois da vírgula ali. A gente precisa de precisão nesse caso. Então o que que eu tenho que fazer? Para isso, eu vou ter que fazer uma coisa que a gente chama de casting. Casting é você obrigar essas duas variáveis aqui serem do tipo. Isso, casting aqui. Serem do tipo float. Então a gente vai vir escrever aqui ó, na frente float. E escreve aqui também float. Opa, float. Ok? Então agora o que que acontece? Agora é a divisão de dois números floats. A divisão de dois números floats resulta em um float também. Ora, se resulta em um float, então aqui vai dar errado, ó, porque aqui eu estou esperando receber um float. Então aqui eu vou ter que mudar também para float, ok? Então beleza. Então esse aqui seriam as três operações aritméticas básicas que a gente já viu lá na matemática. Então a gente vai fazer o seguinte agora, a gente vai printar isso e ver se realmente está mostrando o que a gente quer. Então o valor da soma aqui, % de, a gente vai colocar soma, opa, errado, soma, vamos um printf. Na verdade, a gente pode fazer o seguinte, quando a gente quer linhas muito parecidas, a gente pode vir aqui e apertar Ctrl D, ó. Ele vai replicar a linha pra gente. O valor da subtração aqui. Ah, meu insert está ligado. Peraí, deixa eu só desligar ele. Isso. Então aqui, subtração. Ó, então ele já até manda aqui pra gente. Opa. Aí eu esqueci de fazer uma coisa aqui que é o contra barra N.
Ctrl barra N ele vai servir para pular a linha, tá? Então aqui é multiplicação. É porcento %d. E aqui, ó, a gente tem que tomar cuidado, porque aqui não é porcento %d mais. Aqui é porcento %f, porque se trata de um float, que a gente viu aqui, ó. Ok? Aqui eu não mudei a variável, né? Multi. E aqui é div. Beleza. Então aqui tá certinho. Então vamos executar aqui agora para ver o que vai acontecer. Quando a gente executa, ó, a gente percebe que ele faz o cálculo certinho pra gente, ó. 3 mais 2 é 5. 5 menos 3 é 2. 3 vezes 4 é 12. E aqui, ó, na divisão, tá vendo que ele mostra as casinhas todas decimais aqui, ó? Só que pode acontecer também da gente querer só duas, né? Eu vou colocar só duas aqui, então a gente vai formatar isso aqui. Agora só duas, eu vou vir aqui, ó, e fazer o seguinte, colocar depois do porcento, ponto 2, tá? Quando a gente executa de novo, ó, veja que agora ele mostra pra gente, ó, 3,33. Ele não mostra mais casas, tá? Então, veja que aqui, né, a gente consegue fazer essas manipulações aqui com os operadores aritméticos. Só que agora tem outros operadores também, né? Aqueles dois aqui que eu tinha mostrado, que é resto da divisão e o nares. Bom, então a gente vai utilizar agora esse resto da divisão. A gente vai mostrar como é que ele funciona. O que é resto da divisão? Resto da divisão, imagine que você está fazendo justamente essa divisão aqui, ó. 10 dividido por 3. O quociente aqui, ele vai dar 3, certo? Porque 3 vezes 3 é igual a 9. Então a gente vai ter que pegar 10 menos 9, que vai dar 1, certo? Então, o resto da divisão de 10 por 3 é igual a 1. Então a gente vai fazer isso aqui agora. Então, vou colocar aqui, ó, int resto. Vou chamar de resto, tá? Aí eu vim 10. Só que agora eu não posso simplesmente fazer assim, ó, 10 dividido por 3. Porque isso aqui é a divisão de fato, não é o resto. Então como é que eu utilizo para fazer o resto? É com porcento. Fazendo isso, eu vou pegar o resto da divisão. Então eu posso vir aqui agora, ó, printf, o valor do resto, porcento %d, um contrabarrinho aí pra gente pular a linha. E aí eu vou colocar chamar resto aqui, que é a minha variável que está armazenando. Então vamos ver aqui se ela, o que ela está saindo de resultado pra gente. Opa, deu um errinho. O que foi o erro aqui? Ah, tá. Tem um problema. Na verdade, a gente tem que ficar muito esperto, porque quando o erro dá aqui nessa linha, tá vendo? O erro não está nessa linha, o erro está na linha de cima. Então a gente tem que ficar esperto. Qual que é o erro na linha de cima? Faltou ponto e vírgula, ok? Então, executando de novo. Ó, tá vendo aqui, ó? O valor do resto é 1, porque, por conta daquela conta que eu falei lá, 10 menos 9 é igual a 1. Então é assim que a gente faz essas contas aqui, ok? É assim que a gente manipula os operadores aritméticos na linguagem C. Agora, tem um outro também que a gente não, como eu disse, a gente não vê muito na matemática, mas ele é muito utilizado aqui, principalmente quando a gente utiliza estruturas de repetição, tá? Que é o seguinte, a gente vai declarar uma variável aqui chamada posição, ok? E aí eu vou falar que posição aqui, ó, ela é igual a zero. Ela vai começar em zero. E aí eu vou printar o valor de posição. Valor de posição. Aqui todo mundo concorda que o valor vai ser zero. Ele não vai... Não mudou o valor aqui, é só o que eu coloquei aqui, ó. Ele vai printar para mim. Porém, eu vou fazer uma coisa aqui agora, ó. Vou colocar assim, posição mais mais. E agora, eu vou vir aqui e vou copiar esse mesmo comando aqui embaixo. Outra vez, faltou também contrabarra aqui. Beleza, vamos ver o que vai acontecer aqui então. Aqui tá... Isso. Ó, veja, o valor de posição é zero. Ele tá printando essa linha aqui, ó.
Aí ele continua descendo, faz esse comando aqui, aí depois o valor da posição agora é 1. Ou seja, esse cara aqui, ó, ele incrementou em uma vez. Ele incrementou mais um, na verdade, a minha variável posição. Então, esse operador unário, ele faz justamente isso. Ele sempre incrementa em mais um o valor que eu já tenho na minha posição. Isso aqui seria a mesma coisa de fazer isso aqui, ó. Deixa eu colocar um comentário aqui na frente para ficar mais fácil. Posição é igual a posição mais um, ok? Agora alguém pode falar assim, mas eu queria decrementar ao invés de incrementar. Beleza, pode fazer também. Então vamos fazer aqui, ó. Eu vou copiar essa linha aqui só para ficar mais fácil. Na verdade, essa ia de baixo. Vou dar um Ctrl dele, copiar as duas. Aí aqui agora, ao invés de ser mais, é menos. Hoje posição é posição. Aqui vou colocar -1, né? Tá comentadinho certo aqui. Beleza, então agora a posição aqui tem que ser 0. Então aqui tem que ser 0, aqui tem que ser 1 e aqui tem que ser 0. Vamos ver o que vai acontecer. Tem que fechar aqui de novo. Veja que ele imprimiu direitinho, ó. Então aqui é 0, que é a primeira aqui, né, que ele está printando. A segunda é 1, porque eu incrementei utilizando essa posição mais. E a terceira aqui, depois que eu decrementei, ó, agora voltou a ser 0, ok? Então, esse é o operador unar, a gente utiliza ele muito para estudo de repetição, então eu já estou explicando ele agora, porque quando a gente chegar lá, eu vou mostrar ele só apresentando a estrutura lá mesmo, né? Então, a gente consegue passar mais rápido, porque a gente já tem esse conhecimento. E, basicamente, a aula de operadores é essa, né? Se ficou alguma dúvida aí, deixa nos comentários, eu vou estar respondendo. E é isso, obrigado por assistir, até mais.